Em 1989 foi lançada a quarta linha de processadores da Intel, conhecida como 80486 ou 486, com 1,2 milhão de transistores, com memória de 72 pinos e com coprocessador matemático já embutido no próprio processador. Contava com placas de PCI de 32 bits que suportavam o dobro da velocidade das placas ISA. Já suportaria as placas SVGA, que poderiam atingir até 16 milhões de cores, mas esse potencial só foi explorado em 1995, com o lançamento do Windows 95. Em 1º de agosto daquele mesmo ano, foi lançado o Microsoft Office, como uma suíte de escritório para o Macintosh da Apple. A versão para o Windows só foi lançada cerca de um ano depois. Na época custava $500 e já continha os 3 principais programas, o Word, o Excel e o PowerPoint. Cerca de um ano depois, com o lançamento do Windows 3.0, as vendas aumentaram e o programa se consolidou no mercado. No final de 1989, surgiu nos Estados Unidos o primeiro provedor de acesso à internet por ligação telefônica, o The World. Em outubro de 1990, a Clarinet ofereceu o primeiro recurso comercial na internet. Em 19 de fevereiro de 1990, Thomas Knoll, convencido por seu irmão John, transformou sua tese de doutorado sobre processos de imagem digital em um programa que foi denominado de Image Pro, do qual se originou o Photoshop. John ofereceu para Adobe, pois na época as empresas do Vale do Silício não lhe deram importância. Com o Photoshop, os PCs passaram a ser verdadeiros estúdios fotográficos. Em 22 de maio de 1990, a Microsoft lançou o Windows 3.0 para ser usado em microcomputadores que tinham instalado o sistema operacional MS-DOS. Era suportado pelo processador Intel 386, podendo ser multitarefa com programas DOS e também com programas Windows. Com memória virtual e proteção, a versão 3.0 transformou os PCs em máquinas multifuncionais. Berners-Lee e Kalial utilizaram o computador NextCube como o primeiro servidor web e começaram a trabalhar na implementação de um programa editor e leitor. Era o primeiro programa navegador, denominado World Wide Web. O software foi levado para outros sistemas operacionais e liberado ao público, sendo concluído em 1991. Entre as características deste programa se ressalta: permitia destacar palavras e frases que passam a servir como elementos de ligação entre arquivos, os links, e assim, ao apontar essas palavras com o mouse, podia-se acessar outro documento em qualquer parte da internet. Possibilitava também a apresentação de informação com conteúdos multimídia, ou seja, uma página web podia oferecer qualquer tipo de arquivo, texto, imagens, sons e vídeos. O microprocessador AM386 foi lançado pela AMD. É totalmente compatível com o design do Intel 386. Vendeu milhões de unidades e posicionou a AMD como concorrente legítima da Intel, tornando-se a segunda maior fornecedora de microprocessadores x86. A IBM e a Microsoft separaram suas estratégias no início de 1991. O OS2 da IBM conquistou seu lugar em algumas grandes aplicações corporativas, auxiliado por sua estabilidade e robustez. A Microsoft transformaria seu antigo OS2 3.0 no Windows NT 3.1. O PowerPC, também chamado como PPC, foi criado em 1991 pela aliança entre Apple, Motorola e IBM. Tratava-se de um processador de arquitetura RISC, originalmente destinado a computadores pessoais. Este processador se tornou muito popular por ser utilizado nas linhas Apple Macintosh durante 1994 a 2006. O chip PowerPC foi lançado com o objetivo de combater esse crescente domínio da computação pessoal. No final de 1991, a Microsoft lançou o Windows 3.1. Ele popularizou o sistema de janelas e menus. Tinha um recurso arrastar e soltar, conseguiu uma melhor integração dos aplicativos e apresentava maior estabilidade. A Sun Microsystems lançou o Solaris, sistema operacional baseado no CVR4. Um novo kernel do Linux, o sistema operacional de código aberto que foi publicado por Linus Torvalds. O número de servidores da rede chega a 1 milhão. No Brasil, a primeira conexão à internet foi efetuada em janeiro de 1991. A
A internet uniu 17 mil redes em 33 países e já havia mais de 1 milhão de computadores ligados à internet. O kernel Linux foi combinado com as ferramentas do projeto GNU. Daí surgiu o sistema operacional GNU Linux, que muitas vezes é chamado simplesmente de Linux. Em abril deste ano, a Microsoft lançou o Microsoft for Workgroups 3.1. Nos primeiros 50 dias, cerca de 1 milhão de cópias das versões Full, Total e Upgrade, atualização, foram vendidas, pois tratava-se da primeira versão do Windows que integrava recursos de rede, como compartilhamento de impressão e de arquivos. Foi lançado o laptop ThinkPad 700C pela IBM. Pesava 2,7 kg, tinha uma tela de 10,4 polegadas e possuía um lápis de indicação. Inaugurou uma linhagem de produtos cada vez mais leves, poderosos e com telas maiores que os antecessores. A cobertura da Eco 92 no Rio de Janeiro foi feita pela web.